Bom, pessoal, como a Anne falou aí, eu sou. Meu nome é Roselaine, mas é difícil de falar, até no Brasil, então toda life no Brasil, o pessoal chama de Rose, mais fácil e simples. Sou Principal Consultant na Lifer. Estou trabalhando na Lifer há mais ou menos 5 anos, mas trabalho com Lifer há mais de 10 anos. Trabalhei no total, eu acredito, com mais de 50 projetos Lifer, então desde a versão 5. 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 7.2. Então, eu tenho aí acompanhado todo o progresso da Life, por isso eu achei que era legal esse tema trazer para cá, né? De theme, né? Que é o nome em inglês, que seria, na verdade, um tema, para fragments, que seriam os fragmentos de página, porque a gente tem mudado bastante o conceito de como implementar agora as brandings, e tem bastante motivos e razões que eu gostaria também de ir explicando durante a apresentação, para vocês também terem a futuro, num projeto de migração, conhecimento do porquê e também poder explicar, né, para o seu cliente, para a empresa, para o projeto que você está trabalhando, os benefícios que teria de fazer uma migração de tema para fragmentos. Então, vamos começar. Bom, para os que não conhecem o que é tema, que começaram com a versão do Lifer já novo, então eu vou dar uma pequena introdução para você entender. É bom entender porque quando você é um desenvolvedor Lifer, geralmente você vai se deparar com muita versão que utilizava tema, como os fragmentos, é algo com as master pages, stylebooks, muito novo. A gente realmente conseguiu suprir o tema nesses últimos 2 anos, né, com as novas features. Então é muito novo ainda, então você vai acabar vendo em projetos mais antigos dos temas, e é bom ter um entendimento para aqueles que não entendem, para os que entendem, eu prometo que vou ser breve no, na explicação do tema. Então aqui os temas. Era o que nós utilizávamos nos projetos para dar o branding todo do site. O que poderíamos dizer basicamente a parte visual, né? Que seria o header, o footer, e geralmente tudo que fica aqui no main content seria onde a gente arrastava os portlets. Aqui tá até com portlet fragment, porque já é um pouquinho mais novo, né? Que foi quando lançou os fragmentos, se eu não me engano, veio na versão 7.1. Então, não tínhamos ainda as master page templates que ajudaria a suprir o tema, então a gente já utilizava os temas de uma maneira que pudesse arrastar aí os portlets e fragmentos. A parte do tema, quando a gente começa a construir um tema, ele é feito um wrapper, né? É um body, e dentro temos um wrapper. Inclusive, esse ID aqui, se vocês verem um dia num tema, se vocês estiverem fazendo uma migração, qualquer coisa, não exclui esse ID, porque é ele que faz. Eu vou até mostrar aqui. Quando você vem e faz isso aqui no seu tema, e não sobrescreve, não vem aqui, ele ó, remove, ele se move junto, né? O display. Isso é tudo por causa do. Isso é dado ao wrapper que contém aqui, tá? Esse wrapper ID. Então, teve vários casos de clientes que a gente vai dar consultoria, vai ajudar, que de repente quebrou tudo do Lifer e está usando tema, ou quebrou essa posição, que quando eles fazem isso, eles acabam sobrepondo o logotipo, porque é que meu monitor é muito grande, mas deixa eu mostrar. Quando você faz isso num monitor mais pequeno, em teoria ele pode sobrepor. Isso se dá se você retirar esse ID, tá? Esse ID, quando você cria um tema, ele vem por default no tema, no portal normal FTL. Então, é importante você manter essa classe ali, porque a gente faz referência dentro do próprio produto muito a ela, tá? Então, como eu mostrei ali, um tema ele inicia com o portal normal, que engloba tudo. Logo dentro a gente vai incluindo as coisas. Nesse caso, por exemplo, o header FTL, todos os arquivos que vocês veem aqui FTL são free market.
No passado, bem no passado, 10 anos atrás, a gente usava muito Velocity em Life, então vocês vão ver, é muito parecido ao FreeMarket. Se vocês verem um projeto antigo, você vai acabar vendo esse projeto com arquivos .vm, que seria o Velocity, tem a mesma ideia, né? FreeMarket é uma linguagem de template Java, a gente consegue executar funções que estão disponíveis, né, no Java, e ao mesmo tempo trabalhar com HTML. Então a gente acaba misturando, por isso, pelo fato de ser tão potente, que a gente continua utilizando. FreeMarket não morreu em Lifer, porque quando você for fazer uns fragmentos mais complexos, que a gente vai ver depois, para o portal, o FreeMarket, ele ajuda bastante, tá? Então, a gente precisa ainda aí do FreeMarket, quando as coisas é muito complexa, nos ajuda bastante. Então, para os temas no passado, a gente tinha sempre aqui essa seção com portal normal, dentro a gente ia incluindo, né, é mais por separação, um header, com a navegação de menu. No passado, a gente utilizava a hierarquia das páginas para mostrar o menu, o que era muito difícil e complicado, porque se o cliente quisesse ter uma página ali escondida, a gente já tinha que estar fazendo bastante gambiarra e workaround para fazer funcionar. Hoje em dia já não precisa mais ir com essa approach, utiliza navigation menu. Aí a gente tem um footer, aí a gente tem para as declarações de variáveis do tema, que seria a parte de configuração do tema, o init custom. Quando você executa e compila um arquivo de tema, aqui no build vai vir os temas, o tema base, né, o style herdado do próprio library, e vai acabar misturando com a mudança que você fez, tá? Então é importante, por exemplo, não, aqui é o CSS, nunca copiar essa pasta inteira. É uma má prática isso, de você copiar a pasta inteira e colocar aqui no source, para você sair editando. Você copia do build e coloca aqui no source apenas os arquivos que vão ser alterados. Porque no futuro, ao momento de fazer uma migração, se você copiou todos aqueles arquivos e colocou aqui, você nunca vai entender quais foram os que realmente tinha mudança ou não, e vai dificultar muito a vida. Então, essa é uma das primeiras recomendações, somente colocar aqui nesse CSS os arquivos que vocês querem mudar de verdade. Nesse caso, por exemplo, se você quer sobrescrever uma variável, então, uma variável do Clay, você pode vir aqui, sobrescrever ela, né, no Clay Variables, e ela vai acabar compilando e vindo parar aqui, tá? E vai funcionar certinho para vocês. Então, não precisa copiar a pasta inteira. Outro ponto que eu vejo muito, que também é perigoso, seria a gente tem esse arquivo init com todas as variáveis que podem ser utilizadas. Essas variáveis estão disponíveis aqui no tema que vocês estão vendo, nesse init, elas estão disponíveis por default, e você pode utilizar elas até mesmo no seu FreeMarket, no seu fragment com FreeMarket, tá? Você consegue acessar elas. Então, não é somente variáveis para o tema, mas são variáveis que estão disponíveis em todo o contexto do Lifer. Quando você vê essas variáveis e vai até o final do arquivo, você vai ter, fazendo referência a esse init custom. Então, o que seria variável personalizada sua, não do Lifer, você geralmente copia esse arquivo init custom que vem vazio para o seu portal normal, aqui, como é esse caso. E aqui sim você faz a assignação das suas variáveis. E essas variáveis que são declaradas aqui também fica disponível no nível global, onde estiver sendo utilizado esse tema, e pode ser utilizado até mesmo pelo fragment, tá? Essas configurações, só para ter sentido o que eu estou falando, eram feitas nesse XML antigamente. Então, aqui eu declarava tudo que eu queria configurar no tema, aqui eu recuperava a variável e depois eu reutilizava ela no meu tema para dizer se eu vou mostrar um header ou não, um footer ou não, tá? Então, vamos voltar. Eu acho que já falei bastante dos temas. Vamos voltar à apresentação. Tá. Outra coisa importante a entender é quando vocês
tanto fazem o tema de vocês, ou se vocês estiverem construindo na nova approach, que seria utilizando client extension, fragmentos, e elimina o tema, sempre você vai estar herdando alguns estilos do Lifer. Nesse caso, a gente sempre herda, é muito estranho, e eu só vi um caso de realmente configurar para ser unstyled. Se você configurar para ser unstyled, vai vir todo desconfigurado o painel de controle, apenas com o mínimo possível para não perder o funcionamento. Mas, por exemplo, os botões não vão estar bonitinhos do jeito que vocês veem. Pensa que toda vez que a gente estiver desenvolvendo qualquer coisa para o Lifer, o menu do Lifer e o nosso tema, eles estão trabalhando na mesma página. Então, uma coisa afeta a outra. Então, geralmente, o que a gente recomenda, e por default vem sempre configurado, tanto os temas quanto a client extension, é utilizar o styled theme, porque aí ele vem com o control panel, o sidebar aqui do site, tudo bem bonitinho para vocês e não perde esse estilo. Lógico, nem tudo é feito de flores. Quando a gente herda o styled theme, às vezes você quer customizar umas coisas, por exemplo, no Bootstrap, e isso acaba gerando um conflito no projeto. Teve muitos clientes que a gente dá consultoria e acaba vendo que desconfigurou todo o menu da Liferay, é porque no tema alguém foi lá e começou a customizar o Bootstrap, mas a Liferay é construída em cima do Bootstrap. Então, quando você tem um style, aqui você está recebendo Bootstrap junto, né, no CSS, e tem a Liferay mesmo tem as próprias customizações em cima do Bootstrap. Então, é importante, no momento de estar estilizando ou aplicando qualquer tema radical, utilizar as boas práticas no CSS. Não fazer um override diretamente do Bootstrap, porque você pode quebrar o menu de navegação do portal. Então, aqui, nesse caso, geralmente, o unstyled é o que gera estrutura e funcionamento mínimo, o style é o que nos dá já aquela cara mais bonitinha do menu, do menu tanto no top menu como a lateral. E o final, geralmente, acaba sendo o seu tema, que a gente tem como exemplo o Classic, que é um tema que vem, né, que ele está herdando os estilos do Style também, mas se fosse um tema teu, não precisa herdar do Classic, herda diretamente do Style. E o mesmo vale para as Client Extension do tipo tema, que a gente vai ver aqui. Ok. Então, aqui, quando uma pessoa começava a trabalhar com Liferay, a gente sempre recebia um front-end para nos ajudar num projeto, ela tinha que aprender muita coisa. E isso era muito, né? A curva de aprendizado era muito dura, porque normalmente o front-end ele sabe somente HTML, CSS, React, e aí a gente chega e fala, você vai ter que aprender Velocity, FreeMarker. Quando falha o Velocity FreeMarker, simplesmente quebra todo o layout, eles têm mais dificuldade para encontrar o problema, porque é uma linguagem interpretada do Java, então tem que ir lá no servidor Java para olhar. Então, para o front-end, não é interessante realmente ter esse nível de conhecimento tão alto, né? Ter que entender toda a estrutura que eu tive mostrando aqui mais ou menos rapidinho para vocês da parte do tema. Também outro problema que a gente tinha muito grande é durante as migrações. Um tema construído para 7.0 não encaixava na 7.1. Um tema construído na 7.1 não encaixava na 7.0. Tínhamos que fazer a migração, olhar o processo da migração era muito artesanal, ponto a ponto, porque talvez a classe que estava antiga na versão do tema, que a gente está herdando os estilos, lembra que eu falei? Do Lifer, do Style. Então, às vezes, eles mudaram todos. Aí, o seu tema vai quebrar na versão nova. Então, isso daí é o que acaba dando um trabalho, e são coisas que a gente considera que é muito contra, porque o tema, ele acaba sendo o estilo global de um portal. Então, não é apenas o estilo do header e footer. Todos os conteúdos que o cliente vai colocando ali dentro, o layout, normalmente está centralizado o estilo no tema. Então, geralmente, se a gente quebra o tema, que a gente está herdando o style, as coisas, e a estrutura a gente herdava do style,
Coisa que agora a gente só herda na nova approach, ou menos com Client Extension, a gente só herda o estilo. A gente não herda mais a estrutura. Antigamente, o problema é que a gente herdava essa estrutura do portal normal que eu mencionei. Então, quando a gente quebra essa estrutura, a gente não quebrava somente o header e o footer, porque aí seria fácil de arrumar. Acontece que a gente quebrava os milhares de conteúdo que eles tinham, que estavam com templates, eles utilizavam, de repente, um rich text lá, que é aquele gerador de conteúdo que eles podem pôr estilo, tudo mais. Então, a gente acabava quebrando tudo. E como é que você corrige 1.000 conteúdos que vai estar quebrado? Não é tão fácil, a gente tinha que ir ponto a ponto. Então, gerava muito conflito, problemas que foi visto internamente, graças a Deus, né, na Lifer, que era melhor a gente buscar uma solução que não impactasse tanto durante as migrações e também que a curva de aprendizagem para uma pessoa que iniciasse com a Lifer fosse mais simples, porque com os fragments, realmente o que a pessoa vai precisar saber de início é HTML, CSS e JavaScript. Isso todo front-end sabe. Logo, se ela quiser ter uns fragmentos mais complexos, ela pode sim ir para uma curva de aprendizagem de um pouquinho de FreeMarker, mais mínimo, somente para utilizar uma função de listagem e acessar as configurações, tá? Um ponto importante também, principalmente agora que a gente está indo para o mundo SaaS, o que a gente tem visto é que muitos clientes, eles querem o mais rápido possível. Os projetos novos, todos estão nascendo com o approach SaaS, e não é somente porque nós oferecemos, porque vai ser fácil para as migrações, senão que os próprios clientes estão cientes que eles querem ter menos trabalho e querem ter acesso às novas features no futuro, né? Todas que forem lançando, querem todo esse upgrade automático. Então, muitos dos clientes estão utilizando agora o design system da própria Lifer, coisa que no passado era raro, né? Difícil que um cliente utilizasse o design system da Lifer, mas agora sim, eles olham e falam, não vamos perder tempo, não vamos gastar tanto dinheiro definindo um design system inteiro. Não, a gente vai utilizar as nossas cores, mas o design system a gente fica com o design system da Lifer. Então, uma coisa que eu queria mostrar seria para vocês o lexicon, que eu não sei se vocês conhecem, e eu não sei o URL para lexicon aqui. Aqui. Lexicon é o design system da Lifer. E Clay é a implementação dele. Então, toda vez que você quiser entender qualquer coisa, os fundamentos, todo design system da Lifer, você pode vir aqui. Aqui tem os foundations, que vai explicar, por exemplo, as medidas. Está tudo documentado. Então, qualquer coisa de tema e front que você quiser, principalmente o pessoal de front, né, que entende muito bem sobre as medidas, quer ter uma noção como que tá, se for utilizar o design system da Lifer. Aqui tem no Lexicon toda a explicação, tem também os componentes, por exemplo, o alert, como vocês podem ver, explica sobre as cores, espaçamentos, as variações, e você pode ver no Clay, que é a implementação, como está esse componente, como utilizar. Então, você tem esse exemplo, por exemplo, como utilizar no React, o alert, você tem como utilizar na JSP, que seria, no caso, uma taglet, né, nossa famosa taglet. E, deixa eu ver, esse de momento está só os dois. Deixa eu ver. Em algum lugar deve ter também para utilizar com elemento, mas eu não sei. Aqui, outro ponto importante que eu queria mostrar, aqui, markup. Aqui está. Ixi, encontrei. Então, aqui seria vocês verem a classe que é utilizada, né, o markup, e API. Então, vocês podem dar uma olhadinha, bem completinha a documentação. Outro ponto que eu queria mostrar seria que muitos dos temas que a gente pega por aí antigo, eles não ativam o Atlas. Antigamente tinha que ativar o Atlas. Para quem não sabe, quando vocês verem a importação de um Atlas, a diferença é que sem o Atlas, o seu portal vai mostrar esse tipo de alert, que é muito mais similar ao Bootstrap. Docs. Se a gente for aqui no alert,
ver as cores, e ele é um pouco mais similar ao Bootstrap, que eu não sou especialista nisso, mas dizem que não é bom para a parte de acessibilidade para as pessoas que têm problema de visão. Então, no Life, a gente tem essa opção, que é quando você está com o Atlas. Então, quando vocês vierem aqui nessa barrinha de configuração, você consegue saber se o tema que você está usando é Atlas ou não, só de dar uma olhada rapidinho aqui em como seria aplicando Atlas ou retirando o Clay Atlas. Tá? Ok. Então, essa seria a parte do Clay e Lexicon, porque agora, como eu mencionei, estamos utilizando bastante. E, finalmente, vem os fragmentos. Como eu disse, no comecinho, que iniciou os fragmentos, ele era simplesmente para utilizar mais para banner, e realmente pecinhas de HTML, JavaScript, não, seriam modulinhos, componentes pequenos, para você poder reutilizar na construção de uma página. Foi justamente os fragmentos foram lançados quando iniciou a Lifer com Content Page. No passado a gente só tinha Widget Page. Hoje em dia a gente já recomenda sempre utilizar Content Page e não Widget Page. Tem vários motivos para isso. Um deles, por exemplo, é que na Widget Page você não consegue utilizar os fragmentos. Claro, foi lançado a Content Page para ser utilizado com os fragmentos, mas você também não consegue criar, por exemplo, a segmentação de experiências. Então, no Widget Page, no passado, o tipo de segmentação que a gente tinha era utilizando um audit, era um widget que a gente tinha que instalar, a gente criava as experiências, era muito pesado, dava muito problema de performance. Então, hoje em dia, 1000 vezes melhor utilizar Content Page com a segmentação. Então, no momento de você decidir se você está no seu projeto, se utilizar Widget Page ou Content Page, sempre Content Page, que é a mais nova. E é, oferece muito mais versatilidade no momento de você poder criar a sua página. Outro ponto dos fragmentos é o fato que eles agora podem ser cacheáveis. Eu não sei se vocês já repararam. Deixa eu só sair aqui. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Agora, nesse momento, deixa eu fazer o login aqui. Pessoal, quem Isso tiver também perguntas, pode ir colocando no chat, viu? é porque eu começo a falar e não paro. Então, uma coisa importante de vocês saberem quando estiverem criando os fragmentos também é o fato que eles podem ser cacheáveis. É recomendado, em produção, você marcar essa opção como true, porque simplesmente vai cachear por 10 minutos e não precisa ficar mandando tanta petição para o servidor, então vai ajudar na performance da sua página e do seu portal. Outro ponto importante de saber é que quando o seu cliente estiver utilizando algum fragmento daqui, que é out of the box, que vem de caixa, você pode ver que a gente não pode editar, tem o cadeadinho. Então, alguns deles que são muito utilizados já vêm por default como cacheáveis e a gente não consegue desconfigurar isso. Então, vai ter cliente querendo abrir bug, porque ele vai falar que mudou um botão, que publicou esse botão e ele não consegue ver o botão certo depois de publicada a página. Não é um bug, tem que explicar para eles que se eles quiserem ter a opção no momento de construir a página como não cacheável, é importante que eles façam uma cópia disso para a coleção deles, e então, sim, utilizar essa cópia que eles vão poder desmarcar como cacheável, tá? Então, aí, a gente elimina a opção de cache, ele pode construir as 400 páginas deles, quando for para produção, vocês marquem as opções dos fragmentos que são muito utilizados, como um botão, por exemplo, como cacheável, para poder melhorar o rendimento da sua página. Tá? Bom, então aqui eu mostrei um pouco aqui sobre o tema, que é, como eu mencionei, tudo isso a gente tinha que ter conhecimento e fazer no passado para poder construir um header e um footer. Como a gente faz hoje em dia? Hoje em dia a gente simplesmente cria uma coleção de fragmento
essa coleção pode ser criada tanto manualmente, aqui, você diz que quer um basic fragment, por exemplo, e você pode dizer header 2, tá? E aqui você vai ter HTML, CSS, JavaScript, e aqui é um preview. Então, essa é uma maneira de criar, ou você pode criar por linha de comando, que ainda temos uma toolkit disponível, não sei, a futuro se mencionou que ia tirar, outros que não. De momento, ainda temos uma toolkit que você pode criar através de linha de comando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Então, aqui, por exemplo, quando você executar yarn add fragment, você pode, acho que é run, se não me engano, desculpa. Você vai poder executar e criar o nome do seu fragment e tudo mais, e importar ele depois para o portal. Vou pôr aqui um teste, vou dizer que é um tipo componente. Aqui está perguntando se eu quero utilizar a parte editável do Lifer, que tem umas coisas que eu vou mostrar agora, que seriam os textos que eu quero que o contribuidor possa editar, ou uma foto que ele possa trocar no fragmento. Então, esse fragmento ele não é totalmente estático, apesar de ter HTML, CSS, JavaScript. A gente oferece com esse Data Lifer Editable a opção dele poder editar. Então, a gente vai pôr que sim. Aí a gente pode criar uma nova coleção, adicionar na coleção existente e está criado. Aqui, então, se a gente fosse no Source, a gente teria dentro da coleção, a gente teria o teste que eu acabei de criar. Se eu quisesse, através da linha de comando, pensando em pipeline, não em CI/CD, executar o import disso para o ambiente de dev, por exemplo, ou até mesmo para o meu local, que geralmente eu executo bastante, você pode só executar yarn run import. E aí vai começar a perguntar, né, nesse caso, como eu tenho local, aí pergunta qual é a porta, e o meu servidor, localhost, username, eu deixo normalmente o default, que é teste, aqui é password, e ele vai executar o import para o meu portal. Aqui ele vai perguntar a instância, company ID, e aqui o site que eu quero importar. Então, eu vou importar esse, no caso, para o LifeDXP. Quando vocês verem grupo ID, sempre lembra que é site, tá, pessoal? Grupo ID. Company ID é a instância. E aí aqui você pode ver que foi importado o teste. Então, quando a gente for no LifeDXP, em fragmento, a gente vai ter aqui o fragmento que foi criado com uma tag de editable como exemplo, né? Quando você arrastar esse fragmento para a página, ele vai ser, esse teste vai ser editável. Geralmente a pessoa pode editar. Então, a gente sempre vai marcar as nossas tags HTML com Data Lifer Editable para poder dizer se ele vai ser editable e o tipo, se a pessoa vai poder editar ou não aquele conteúdo. Toda vez que vocês forem também validar isso aqui, deixa eu ver se eu tinha. Se você começar a digitar só Data Lifer, fazer um hyphen, fazer, esqueci o nome em português, esse hífen, lembrei. Aí você consegue ter aqui todos os tipos disponíveis. Então, um texto não precisa ser diretamente text. Se for text, por exemplo, a pessoa não consegue mudar cor, negrito. Você pode dizer que é um rich text. E aí ela vai conseguir mudar esse ponto ali. Beleza. Deixa eu voltar aqui para os meus slides. Uhum. Tem uma dúvida, peraí que eu vou ler Isso, antes de é isso que eu ia continuar. falar, Rosa. Uma dúvida do Danilo aí no chat, dá uma olhadinha. Rose, estou trabalhando em um projeto atualmente que usa a versão 7.3 e o cliente não permite o uso de portlets nem headless API. Porém, temos a necessidade de criar componentes dinâmicos baseados em estruturas e conteúdos. Ainda é recomendado usar ADTs nesses casos, ou fragmentos já atendem bem?
O ADT, que agora a gente mudou de nome, a gente adora mudar as coisas de nome, não é? Quando você for pesquisar, o mais novo vai ser o WDT, que é Widget Display Template, antes era Application Display Template, que era com ADT. Ele ainda é recomendado, a gente ainda usa bastante, mas temos muito fragmento hoje em dia que pode cobrir, né? Você pode misturar os dois, por exemplo, se nesse caso o que você estiver trabalhando for para construir um componente dinâmico, supõe, eu quero construir um banner, fica girando. Então, antigamente a gente usava o Asset Publisher, né? Com uma ADT, ou Widget Display Template. Nesse caso, hoje em dia a gente recomenda ir para Collections, sempre ir para Collections. Até mesmo porque a Collections, ela dá um benefício muito grande, porque ela tem integração com o Analytics Cloud, que eu sei que no passado a gente não tem grande uso do Analytics Cloud, mas agora sim a gente está tendo bastante uso do Analytics Cloud, principalmente porque para os clientes que utilizam SaaS, vem junto no pacote. Então, quando criam, por exemplo, uma collection para você pode classificar, né? Você filtra aquele collection para um tipo de documento com a categoria carros. Então, já vai criar um tipo de configuração na Analytics Cloud que a pessoa vai poder ver quantos acessaram, que tipo de usuário. Então, a gente vai mais pelo lado de collections para a parte dinâmica, principalmente se for de conteúdo. Também pode ter collections de... Eu vou mostrar aqui, porque senão, às vezes eu fico falando sem mostrar. Também podemos fazer a parte de collections. Você pode criar collections para objects. E tudo isso juntar com a collection. Vou entrar aqui. Eu acho que está no outro site que eu criei aqui. Nesse blank site, por exemplo. Aqui eu tenho uma collections. Para quem não sabe, pessoal, isso é o que eu comentei no começo. Toda vez que a gente quer mostrar um carrossel, uma lista de notícias, e que seja dinâmico, que isso comece sempre a ir aparecendo dinamicamente, o usuário, né, o criador de conteúdo põe a notícia, clica em publicar, ou ele agenda uma publicação, quando chegar a data daquela publicação vai aparecer dinamicamente nos sites ou no portal. Então, para isso, no passado, a gente usava e configurava um Asset Publisher. Hoje em dia, com Collections, ela supre bastante. Ainda existem casos de ter que usar o Asset Publisher, tá? Por exemplo, quando eu quero customizar minha paginação, o Collections não me deixa customizar. Mas nesse caso, por exemplo, você pode gerar um Dynamic Collection, por exemplo, aqui atrás, e aí aqui você seleciona o tipo. Para quem não sabe, tudo isso que está aqui, esses tipos são os assets do Lifer. Seria conta, blog, document. Os mais comuns é a parte de Web Content Article com a parte de documents, né? E também, hoje em dia, a parte de objects, que você pode criar um object e pode também selecionar, ele vai estar aparecendo aqui. Nesse caso, por exemplo, você seleciona um Web Content Article e aqui veria o subtipo. Você pode selecionar, então, o tipo da estrutura. E aqui tem os filtros, né? Que você poderia dizer, eu quero que seja um tipo de conteúdo. Você seleciona aqui os filtros, desculpa. No Contains, aí você põe a tag, por exemplo, 74. Aí ele vai filtrar essa coleção, só vai mostrar todos os web contents do tipo da estrutura que você selecionou, nesse caso é a Basic, porque eu não tenho nenhuma criada, e vai estar mostrando para você só filtrando por essa tag. Não pode filtrar por categoria, por keyword, pode dizer o escopo também, se é a nível do site, e a parte de ordenação. Então, quando você cria uma collection, e você vem no site para adicionar, você pode criar um fragmento teu mesmo, né, com collection. Nesse caso, eu acho que eu tenho um exemplo aqui, ó, um swiper com collection. Esse é um fragmento com uma configuração para funcionar com collection, e a gente poderia, por exemplo, selecionar todos os documentos, publico. Então, aqui eu teria o meu fragmento com o swiper.
Lógico, eu não tenho quase conteúdo nesse portal, por isso que tá feio assim. E esse era um fragmento que eu tinha só criado aqui para mostrar para vocês as opções de que você pode ter um fragmento utilizando o Swiper. No caso, você não vai ver eu carregando o JavaScript do Swiper. Aqui é o JavaScript do Swiper. Eu estou carregando com uma Client Extension, que eu vou mostrar depois também. A parte do FreeMarker que eu comentei para fragmentos complexos é tudo que você vê entre colchetes, né? Então, nesse caso, eu necessito saber se foi configurado, aqui a minha configuração, do tipo Collection Selector. Eu preciso saber se tem uma configuração ou não, porque senão, FreeMarker, como eu falei, ele quebra toda a página. A gente sempre tem que trabalhar, ele não aceita nenhum new pointer. Então, você sempre tem que trabalhar validando. Existe uma configuração? Se existe, então eu vou criar o container do Swiper. E vou percorrer a lista do collection, com o FreeMarker também, e gerar os Swipers slides. E aqui, por exemplo, eu estou selecionando item.title. Aí eu deixei aqui um exemplo para vocês, por exemplo, que seria, como eu sei o que tem dentro desse item, né? Quando eu estou trabalhando. Então, se você fizer um console log e utilizar o dólar com chaves, que é FreeMarket, também para acessar a variável do FreeMarket, vocês conseguem printar no console esse tipo e ver tudo o que está chegando ali. Por exemplo, vamos ver aqui. Ok, não, black side. Então, aqui, quando a gente faz isso, se eu ver aqui, ó, eu coloquei esse intro só para poder separar cada objeto, eu consigo ver tudo que me retorna essa collection. Por que é importante? Porque às vezes você está criando um fragmento para um tipo de collection que nem todas elas vão retornar a mesma coisa. Se você criou uma collection de object, vai retornar os fields do seu object. Se você criou uma collection para web content, vai retornar diferente do blog. Então, para você saber como acessar e o que você tem disponível nesse item, você pode só printar ele aqui, aí você tem o acesso, aí você pode usar a imaginação e modelar o seu fragmento. Não sei se responde essa pergunta, Danilo. Respondeu sim. Obrigado, Rose. Nada. Ah, Aí o Wesley está falando aqui, é um fato que podemos usar os fragmentos para assumir o lugar dos asset publishers, mas existe regra de ouro que podemos usar para nos ajudar a decisão. A decisão que eu uso sempre eu vou dizer para você as limitações aí nesse caso. Sempre, primeira opção tem que ser collections, em vez de asset, porque como o produto está investindo muito mais no collections e o asset é só algo que a gente está mantendo, então não vai evoluir o asset. Então, quando você trabalha com collections, você pode usar collections diferentes para diferentes tipos de perfis. Então, para o perfil, para o usuário que tem um role A, eu vou mostrar uma coisa, role B, eu vou mostrar outra. Tudo isso a collection já dá automaticamente. Agora, problemas que temos e que temos que utilizar, no fim das contas, o asset. Quando eu venho aqui, tem um container, form container, collection display. Tá. Então, suponha que você vai substituir o asset pelo collection display. Aqui está ele. Aí você seleciona documentos mesmo. Tá. Aí aqui eu vou montar o que eu quero mostrar e mapear, né, nesse fragmento. Então, eu vou mostrar, por exemplo, title. Aí, H1, heading. Sempre esqueço os nomes que a gente põe. Então, eu vou dizer, para cada um, eu vou querer mostrar um title. E se eu quisesse mostrar a imagem, também poderia. Então, eu venho, pego esse componente, arrasto aqui, e aí eu vou ter um componente. Tá. Voltamos aqui. Vou selecionar de novo aqui meu Collection Display. Aqui a gente tem as configurações. Quantas eu quero mostrar por paginação? Aqui a gente pode dizer, tá bom, que eu vou mostrar 3 por paginação. Aí aqui você já pode ver que já vai mudar a paginação 1, 2, 3. Deixa eu só fazer showing
um de 3 e 7 entradas. Então, aqui a gente vai ter esse tipo de paginação no collection. E aí você começa a configurar essas partes. Mas o cliente vem e ele fala assim para você: ah, mas essa paginação eu não quero. Eu quero que seja igual ao do Google. Quero que seja 1, 2, e a partir do 2 sejam pontinhos e termine com os últimos números de página. Com Collection não tem como fazer isso. Com o Asset Publisher a gente tem como fazer, é considerado um pouco gambiarra, mas a gente consegue alterar a paginação, tá? O estilo da paginação com JavaScript. E já com Collection é um ponto negativo que a gente acaba não conseguindo. Esse é um dos pontos já que eu olharia. Então, ferramenta de ouro, decisão que eu usaria olha Collection sempre, valida, olha, cumpre tudo que o cliente quer, o que pode, então você vai falar, tá bom, então vou usar Collection. Do contrário, mas que eu possa lembrar agora do Asset Publisher, a paginação é o principal problema que temos a dia de hoje, que realmente a gente tem acesso a atualizar tudo, né, com collections na página, exceto a paginação. Mas isso, pessoal, quando vocês encontrarem isso, por exemplo, foi pedido para mim abrir uma feature request. Quando a gente acha um problema, a gente pode abrir feature request para a Lifer e o pessoal de produto vai olhar e vai implementar. Porque aqui era tão fácil, da mesma maneira que a gente pode implementar e mapear isso, mapear um título e uma imagem, a gente poderia também criar nosso próprio fragmento de paginação. Isso deveria ser uma possibilidade, né? A alternativa seria criar um fragment que consome uma collection. Wesley está perguntando. Uma alternativa seria criar um fragment que consome uma collection. Né? Sim. E customizar a paginação. Também. Você poderia fazer estilo que a gente fez aqui no Swiper. Mas, às vezes, dependendo do projeto, o budget é um pouco mais curto. Aí, tudo isso tem que ir pesando. Mas é uma boa alternativa, assim, criar uma collection como o que a gente fez. Mas lembrando, pessoal, que essa opção de collection é nova também de entrar nos fragments. Então, como vocês podem ver, a gente está adicionando cada vez mais ferramentas aí nos fragmentos. Bom, vamos para o próximo. Então, aqui, eu queria só mostrar, estive explicando um pouquinho dos fragmentos, as dicas de preenchimento automático. Se você estiver trabalhando ali diretamente na configuração, na UI do Lifer, você pode utilizar o dólar e chaves para encontrar o nome das variáveis, ou para encontrar a taglib, que a gente também pode utilizar a taglib nos fragmentos. Você pode utilizar o colchetes e o arroba, tá? Por exemplo, tem a taglib do carrinho do commerce e você está criando o seu header, não quer utilizar o que vem por default, então você só pode referenciar essa taglib do carrinho do commerce desse jeito. Quando era no tema, a gente utilizava, ao invés desse colchete, a gente utilizava o sinal de maior e menor mesmo. Mas aqui, como a gente está trabalhando junto com HTML, uma maneira que a gente tem ao processar esse fragmento de saber o que é HTML, o que é free marker, né, ou taglib, são essas. Então, para utilizar taglib, colchetes e arroba, e para acessar uma variável, o $chat. Como eu estive explicando e mencionando aqui, a gente pode, então, num fragment, adicionar editable elements. A gente pode adicionar também os drop zones. Não sei se todo mundo conhece os drop zones, mas o drop zone é o seu maior amigo na hora de estimar e começar a construir um site. Porque não sempre você vai precisar construir 100% hard-codeado, sabe? O seu fragmento. Por exemplo, um banner. Você não precisa dizer, esse banner vai ter uma imagem de fundo, aí a pessoa configura a imagem de fundo, um título. Às vezes ela quer construir esse banner de várias maneiras. Então, o ideal seria que um banner de Swiper, por exemplo, você pudesse colocar um drop zone dentro. E aí a própria pessoa tem outras ferramentas para ir construindo esse conteúdo interno. Por exemplo, arrasta a imagem, adiciona a imagem do banner, arrasta um botão. Então, o drop zone
seria uma área que você adiciona essa tag label no fragmento, é uma área que você define que o contribuidor vai poder arrastar outro fragmento dentro daquele fragmento. Então, é uma maneira de fazer um embedded de um fragmento em outro. Não sei se vocês já utilizaram, mas a gente utiliza bastante. A parte de configuração, que é que eu estive mostrando aqui, existem os tipos de configuração num fragmento, eu vou poder configurar uma collection naquele fragmento, eu quero um boolean para dizer se vai mostrar ou não o menu ou o search bar. Então, essa parte de configuração também tem várias opções, que eu vou mostrar agora, e o free marker. Como eu estive mostrando, a gente utiliza muito o free marker para condicional, para acessar as variáveis. Temos mais perguntas, deixa eu só mostrar. Ó, esse é o dropzone que eu estive mostrando, é um fragmento dentro do outro, então você limita uma área para o contribuidor poder adicionar mais coisas dentro. Ok, vamos ver. Estou curioso para saber se existe a intenção de adicionar a funcionalidade de inserir fragmentos diretamente em nossas collections, displays no fragment, se a funcionalidade se tornar disponível no futuro, permitindo que esse fragmento seja vinculado aos campos específicos por meio dos ativos da coleção, isso representaria uma melhora significativa. Eu vou levar esse caso de uso para os product owners, product manager, nossa, pode deixar. Toda ideia é bem-vinda, eu sempre falo para o pessoal, todo projeto que eu começo a trabalhar ou ajudar um cliente, eu sempre vou abrindo as feature requests e vou indicando, mas eu vou indicar isso daí. Ok, vamos lá. Então, aqui, as opções de configuração, né, possíveis. Você pode configurar para ser esse fragmento um texto, então vai aparecer naquela lateral direita o texto para a pessoa adicionar. Você pode configurar um select, você pode configurar que seja um tipo select box, e você vai acessar, então esse seria o tipo das variáveis que você pode configurar, e você vai acessar essas variáveis dessas configurações através, dentro da área do HTML, utilizando o free marker, tá? Igual eu te mostrando no outro exemplo. Aqui, outro ponto importante também é que podemos adicionar dentro de um fragmento um widget da Liveframe. Então, aqui são os widgets que a gente já tem disponíveis que vêm como tag, né? Então, no caso, por exemplo, o navigation é muito comum. Todo fragmento de header, eu adiciono o widget de navigation. Então, o contribuidor pode vir ao criar a página e selecionar o menu de navegação que ele quer, porque a gente sempre tem que pensar, quando está construindo um portal e fragmentos para o portal, que tem que ser tudo 100% configurável. Às vezes, construímos um fragmento do tipo header, que vai ser utilizado em 400 sites. A gente tem casos de uso. E aí, o contribuidor ele vai configurar diferentes menus para cada site, né? E, às vezes, o próprio site tem, de acordo com a página que você está, um menu diferente. Então, para isso, você também tem que manter essa configuração e a maneira de segurar isso no mesmo site, ter diferentes navigation menus, seria com uma master page. Aqui seria a ferramenta que eu expliquei que vocês podem utilizar, né, para os fragmentos, que seria a Generator Lifer Fragments. Se você instalar ela, você vai ter acesso a todos essa parte de linha de comando que eu estive mostrando. E junto temos os stylebooks. Não sei se vocês já trabalharam com o stylebook, mas a ideia do stylebook veio para substituir no tema o que era o palette color scheme que a gente tinha. Então, a gente adicionava antes no tema da live uma configuração para mudar as cores. Então, eu criava um tema que podia ser utilizado em 20 sites. E aí, eu tinha essa paleta de cor, então o usuário ia lá, configurava o tema e dizia, esse site, as cores, a cor principal é amarelo, vermelho e branco. Esse é azul, verde e branco. Então, a gente tinha essa maneira de configurar nos temas. Quando a gente está trabalhando com fragmento, o ideal é ir com
tema agora também se pode utilizar o Stylebook, na verdade, mas como estamos falando mais da approach nova, do fragmento, você tem que criar um Stylebook. Você pode criar um Stylebook para um tipo de página apenas, pode também estar configurado a nível de master page, ou você pode configurar, criar um Stylebook por site. E aí ali você define as cores principais do seu, as cores principais de um botão, as principais brand color, como por exemplo aqui. Aqui vocês têm todos os tipos de buttons. Então você vem e fala background, color, hover, outline. Então aqui eu não tenho nenhum botão. Ah, eu tenho um botão que eu deixei de exemplo para mostrar. Então, por exemplo, se a gente troca nesse Stylebook para as cores dos botões, por exemplo, background do botão do tipo primary ser roxa, pois, e a gente salvar, vai aplicar a todos os Stylebooks essa cor roxa. Então, o Stylebook você pensa que é a paleta de cores de cada site ou página que você pode definir e vai aplicar a nível global. Você pode, às vezes, se deparar com casos de uso. Por exemplo, aqui eu mudei a cor do botão. Vamos voltar. Tá. E aqui, se eu for procurar um outline secondary, tá tudo amarelinho, beleza? Vamos no color system. Brand color, amarelo. E as cores que vocês estão vendo aqui no botão, certo? Se vocês colocarem aqui o roxo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque esses templates que eu estou utilizando aqui nesse navigation menu são out of the box da Liferay e nem tudo está preparado ainda para trabalhar com Stylebooks. E para isso a gente utiliza Client Extension. Então, por isso que a gente acaba ainda utilizando Client Extension não só para definir o estilo, mas também para sobrescrever algumas coisas do Liferay. Então, nesse caso, eu vou ter só que pegar o meu carregador que eu estou vendo. Peraí. Aqui. Acabei de ver que está acabando a bateria. Mas estava aqui do lado, estava ligado. Tá. Então, como vocês podem ver, esse amarelo aqui é porque está utilizando a primer color do Clay. Lembra que eu estive mostrando que Liferay utiliza Clay como a implementação de todos os componentes? Então, não tudo está trabalhando ainda com as variáveis do Stylebook. Então, não fique desesperado. Ah, mas eu mudei a primer color, brand color, não aplica tudo. Isso daí seria o fato de que está utilizando o primer do Clay, não está ainda preparado para trabalhar com uma variável do Stylebook. Aí, nesse caso, que eu recomendaria? Cria uma client extension do tipo theme, CSS, e aí aqui você tem como definir, né, a URL do Clay e do CSS que vai acabar partindo aqui. Vai acabar depois sendo gerado aqui no dist. Beleza. Aqui no Clay Variables, você pode ver que eu tive definindo a variável primary. E aqui, isso. Aqui no Clay eu estou definindo a variável primary. E aqui tenho o custom. Se eu quisesse mudar a cor dele, vocês teriam que atualizar essa cor do primary dele, igual a gente estava fazendo aqui no fim. A gente tem o mesmo estilo no fim. Vamos ver CSS. Então, aqui no fim eu estou aplicando a cor do Clay, primary como amarela, e por isso é a cor que está pegando lá, tá? Então, o mesmo vale, vocês podem sobrescrever as variáveis do Clay utilizando Client Extension, igual a gente funcionava no tema aqui, que a gente fazia essa sobrescrição. Mesmas good practice vale para a maneira de criar o tema para o Stylebook. Já tive muitos casos de uso de, aqui como vocês podem ver, a gente está importando o Clay Atlas, muito caso de uso de o desenvolvedor olhar um Client Extension e ele simplesmente copiou tudo do Clay e colou aqui. Não é a ideia, tá? Só coloca os arquivos que vocês vão realmente sobrescrever. Se vocês nunca olhou o código-fonte da Liferay, aqui, como eu estive mostrando, o tema e a Client Extension era tudo de styled. Então, se você vier aqui no front theme style, no código, na parte de CSS,
você vai ter todas as variáveis que são utilizadas e que vocês podem sobrescrever. Como você pode perceber mais ou menos aqui, toda essa estrutura que você está vendo aqui, que é reutilizado no Client Extension, é a mesma que você já trabalhava no tema. Então, é muito parecido. Essa mudança de mindset ficou muito fácil para a gente, que veio de tema, e para Client Extension. E temos mais umas perguntas. Deixa eu parar para responder um pouco. Tem como usar uma fonte que não está no tema usando o Stylebook? Tem como você incluir no seu Stylebook essa fonte. Eu vou montar Isso é algo... Depende se você está com tema, né? Ou com fragmento. Mas hoje em dia, utilizando a prática do SAS, você tem como adicionar no fim CSS essa fonte ou no próprio Stylebook, porque agora no Client Extension a gente pode criar o nosso próprio Stylebook. Eu vou ver se eu escrevo um blog post sobre isso. E aí é uma boa de colocar as fontes, porque realmente a maneira de seleção de fonte no próprio Stylebook ajudaria bastante. Essa foi a pergunta do Wagner. Temos a pergunta do Fábio. Stylebook é uma excelente abordagem que o Lifer trouxe. Hoje uso em projeto White Label. Então, para cada site, os estilos. Ponto negativo que veja é quando precisa incluir um novo token, pois é necessário um novo deploy do tema. Ou existe outro caminho? O caminho que vai existir agora, ao invés do tema, você vai mudar para um deploy da Client Extension, do tipo free. Mas é verdade. E a gente não consegue definir um token através da UI. Mas eu vou levar essa ideia sua. Nunca tinha pensado que era um problema para o deploy. Como a gente está indo muito na approach low code, acho que é algo que tem tudo a ver. Depois eu vou pegando a ideia de vocês, do Wesley, do Fábio. É uma boa ideia, assim, levar para o pessoal de produto uma maneira de poder criar um novo token através da UI e não ter que fazer um deploy todo. Sim, temos um Client Extension, que é o que eu falei, é muito novo, ainda não tem nada documentado, mas o Client Extension vai ser o mesmo, eu só não me lembro se está no fim CSS, que você pode incluir o seu Stylebook, ou se era no Global CSS, que temos dois tipos de CSS. Mas eu vou dar uma olhada nisso, depois se eu não postar um blog explicando sobre isso no próximo mês, você pode me cobrar na comunidade, no Slack, que eu respondo e vou explicar. Porque é muito novo. Isso simplesmente foi lançado agora. Isso aqui é o 2. Beleza. Bom, vamos retornar aqui, então, a parte de Stylebook. Acho que todo mundo entendeu bastante sobre o que é Stylebook. Tá. Aqui, como vocês veem, a diferença de cores. E temos a Master Page. Tem alguém utilizando já a Master Page no projeto? Bastante. Nos Bastante, últimos né? 2 projetos eu tenho usado muito Masterpage. Justamente tentando seguir essa nova abordagem aí, né, da Life, tentando deixar um pouquinho de lado, né, o tema e trazendo essa Sim. facilidade de usar Masterpage. Tenho usado nos últimos 2 projetos. O atual também começou do zero, então a gente já está seguindo esse novo conceito aí. Bem legal, bem Tudo interessante com o mesmo. Master Page. É. Não, melhorou bastante, porque era muito horrível ter que criar uma configuração nova. Você criava lá no XML, como te mostrando no tema. Tinha É, que consumir, expor, fazer deploy. Então, exato. Uhum, o facilitou bastante. Wesley falou que quando ele vê um tema no 7.4, ele quer infartar. Eu também. E olha que eu gostava de tema, hein? Gostava bastante. Eu era expert dentro da live, fui fazer migração de tema. Era mais rápida em tudo, sabia? Aí agora eu fiquei, não sou mais expert em tema. Tem que olhar isso. Mas realmente a mudança é muito grande. Então a ideia, pessoal, da Master Page como a gente teve comentando, quando você criar, no passado, deixa eu mostrar, uma página com esse daqui, eu tenho uma Master Page
utilizando tema, tá? Então, como você pode ver aqui, o header e o footer não é nada configurável, esse é utilizando um tema. Aí eu vou na configuração, design, e antes a maneira que a gente fazia a configuração era a nível de página, né? Nem precisava ser a master page template, mas era, eu vou querer mostrar o header, o footer nessa página? Não, porque muitas vezes a gente criava página e a gente queria algumas páginas mostrar, utilizar só o estilo, adicionar um conteúdo lá, mas a gente não queria que tivesse o header, o footer. Vou querer que mostre o search ou não? Ah, não, o search vai mostrar só para usuário logado, então vou criar um tipo de página, que é a página, por exemplo, para guest, né, para usuário sem fazer o login, sem esse search, e vou criar um tipo para as páginas privadas, depois que a pessoa faz o login. Então, sim, eu mostro o search. Então, tudo isso sempre foi muito configurável no Life, porque toda vez que a gente desenvolve para portal, tem que fazer o mais configurável possível, porque ele não vai ser nunca um portal simples, vai ser sempre, Life trabalha muito para empresas institucionais e grandes, então vai ter geralmente mínimo 3 sites com 500 páginas, então é importante ter tudo isso configurado. Aí aqui a gente definia geralmente o ID do menu no passado, quando lançaram o menu, porque bem no passado nem existia essa opção, na 7.0. A gente definia qual era o widget template, display template que a gente ia pôr, né, as antigas ADTs, e era assim, bem fechado, a pessoa tinha que vir aqui, ela tinha que ver tudo isso. Agora é uma maneira muito mais friendly pro usuário que está fazendo a criação dessas páginas. Inclusive, a gente não cria mais página, a gente ensina. A gente cria os fragmentos, cria tudo, dá um treinamento para os contribuidores e é eles que vão criando todas as páginas, entendem do produto e são totalmente independentes. E quando a gente vem aqui, isso foi construído com fragmentos. Então, aí eu tenho aqui meu fragmento, né, header. Aí aqui eu tenho a mesma opção, eu tentei replicar aqui que estava lá. Tem navegação? Sim ou não? Aí eu posso dizer que não e retiro. Posso dizer que sim e volto. Aí eu vou mostrar aqui o search ou não. Então eu poderia ter 2 tipos de master page, né? Venho aqui e crio um outro tipo, por exemplo, sem search, ou para guest. Aí aqui eu venho no meu header, training header, ops, esse daqui. Só um minuto. Footer header. Isso. Então, aí eu venho aqui no meu header e digo, esse vai ter o menu, mas eu não vou mostrar o search, então vou deixar sem o search. Ah, mas eu vou mostrar um outro menu de navegação. Não vou para esse, suponho. Então, aí a pessoa pode vir aqui, escolher um menu que ela tenha criado previamente, diferente, selecionar. Aqui ela pode selecionar Display Template para o Navigation. Então, aqui é uma coisa que a gente ainda usa, por exemplo, a widget display, a widget display template, bastante. Para os menus, eu geralmente utilizo ela, não trabalho ainda com os fragmentos, a gente tem fragmento para menu, mas é muito limitado. Geralmente o cliente quer um desenho responsivo, que vire uma hora hambúrguer, uma hora vira todas as histórias, né? Quero que esse hambúrguer abra aqui, mas é 50%, outro que é 100%, e aí é muito mais, a gente tem muito mais flexibilidade com a display template ainda. Então, por exemplo, para o navigation menu, eu sempre crio um navigation template, você avisa, né, e treinando o pessoal que trabalha com você, você fala, olha, aqui é o display template que você vai usar para esse site 1, site 2, site 3, se tiver mais de um, se tiver alguma diferença aplicar. Aí ele vem, ele consegue selecionar, então, o navigation menu, ele não precisa saber o ID, como era antes com o tema. O logotipo, ele dá 2 cliques, ele consegue vir selecionar o logotipo que ele quer. Também tem a parte de styles, que conseguiria aplicar aqui uma diferença de styles. Aqui, como você pode ver, o meu tema, eu tenho configurável a parte de color, que eu poderia dizer que eu quero azul ou não, e tudo isso é uma configuração do próprio tema. A gente vai deixar ele rosa.
Aí tem na parte avançada, se quer adicionar algum custom CSS mais ou não, mas todas essas opções de configuração são, se você quer adicionar algum CSS, né, ao logotipo, são configurações que foram adicionadas no próprio fragmento. Quando a gente vem aqui no fragmento do header, tá. Então aqui a gente vem, aqui tá o tipo de configuração, né? E quando eu quero que apareça lá na label colors, como vocês viram no background, aí é só a gente adicionar o tipo label colors e que eu quero um color pick, por exemplo. Então, esse JSON aqui faz acontecer e aparecer toda a configuração para a gente e para o contribuidor facilitar a vida dele lá. Então, se você olhar o número de código que tem aqui para funcionar esse header, comparado ao número de código de um tema, a diferença é muito grande, tá? Um outro ponto que eu queria falar com vocês é toda vez que vocês mudarem o seu para produção, nós temos uma coisa que é, toda vez que você mudar o seu fragmento, você tem que vir aqui em View Usage e vai aparecer desatualizado. Deixa eu ver se eu mudo algo aqui, só para dar um exemplo. Eu vou pôr só, não sei, vou pôr só, por exemplo, fazer isso, e aí já tem. Então, aqui, quando vem em View Usage, não, ele reconheceu, é inteligente, que eu não mudei nada. Não, é esse. Deixa eu ver, não. Aqui, Header, View Usage, tá, não reconheceu. Então, aí aqui ele vai dizer as versões que eu tenho. Vai dizer que isso está instanciado em que páginas estão. Ele fala aqui que está na Master Page, e que está no Master Page Exemplo, também está na Master Page Guest que eu criei. E aí tem aqui se eu quero propagar essa mudança. Em produção, no seu local, você pode selecionar uma opção para isso ser automático, e você não ter que ficar vindo aqui e propagar todo momento, tá? Que está aqui System Settings. Você vem aqui, põe Fragments. Tá. Page Fragments. Então, aqui, no seu local, você pode selecionar isso aqui, e não vai precisar ficar propagando, tá? E até em dev você pode manter, mas em produção, evita fazer isso, porque um erro é bom que seja manual realmente essas propagações depois de um deploy do fragmento, porque um erro pode quebrar todo o portal, né? Não é só pensando nisso, é pensando também, quando vocês têm aqui esse ID, nas peças editáveis, evita mudar. Uma vez definido, uma vez em produção, não mude mais o nome. Se você mudar o nome para ID 2, Lifer não sabe onde estava o ID 1. E você propagar essa mudança, ele vai desaparecer com o conteúdo editado. Então, tem que ter esse cuidado. Duas chaves de atenção para cuidado, tá? Então, os IDs a gente não muda depois de implementado, a não ser que você queira eliminar ele de verdade. Mas, então, agir com cautela. E em produção, sempre manter desativado a propagação automática. Assim, você pode controlar a pessoa que está sendo como responsável do deploy, pode controlar e sabe, olha, nesse deploy teve mudanças no fragmento header, no footer, em tal componente, e pode vir aqui, dar uma olhada e propagar essa mudança ou não, tá? Às vezes, por exemplo, se você quer sair de dúvida, ao invés de propagar em tudo, você propaga só em uma página, valida que está certo, arrasta ele para uma página, depois propaga. Então, é uma maneira de precaução aí para a produção, tá? Beleza. Então, as master pages serve para a gente acabar fazendo, né? Criando todas essas variações do site que antes no tema, comparando com o tema, eram as nossas configurações. Aqui temos um exemplo de várias alimentações. Também temos as page templates. Eu não sei se alguém aqui utiliza, mas tem uma grande diferença de page template para
Master Page Template, que o pessoal pensa que é igual, às vezes eles criam, então por isso que eu trouxe para falar um pouquinho. Quando você cria Page Template, é o que vai no meio. A Master Page, geralmente, é os conteúdos que vão ficar bloqueados, né? Na hora de criar uma página, o header, por exemplo, se você adiciona o header footer, se você adiciona lá um pop-up que tem que lançar, ele não fica, na hora de criar uma página, disponível. Vou criar uma página, por exemplo. A gente vai criar a página, por exemplo, eu digo que quero de samples, teste. Então, aqui, como vocês podem ver, o header e o footer eu não posso editar, só o meio. Quando eu crio uma página que vai vir de uma page template, que seria essa global page template, por exemplo, o search, que é um widget menu, esses outros tipos que a gente tem aqui. Se eu criar uma page template nossa, a gente pode utilizar ela, só que é importante lembrar que quando se utiliza a page template, quando você mudar, não vai propagar a mudança. Então, uma vez criada, ela é como mais um molde para o momento em que você está criando aquela página. Quando você... Eu tenho uma page template, deixa eu dar um exemplo aqui. Vou criar baseada no exemplo. Deixa eu fazer slides. Page with slide. Tá, então suponha que a gente criou esse daqui, a gente vai pôr aqui o nosso swiper, que a pessoa vai poder mapear. Então aqui, ó, como eu deixei editável esse slide 2, eu posso dizer, ok, slide, teste. E aí eu digo, eu quero oferecer a praticidade para todo mundo, quando for criar a página do slide, já ir com um modelinho de slide. Travou porque eu estou compartilhando. Deixa eu só refrescar a página. Tá. Aí eu falo, eu quero que vá com o modelo de slide. O slide 1 pelo menos preenchido, então a pessoa vai saber fazer o resto. Você publica, tá. Aí no momento em que você for criar uma página, tá. No momento que você for criar uma página, se você quiser usar aquele exemplo que a gente criou aqui, você vai criar a página, vai herdar tudo aquilo que teve, né? Então eu posso dizer isso aqui é para home, guest, suponho. Aí aqui eu já vou ter isso daqui. Então eu vou poder continuar com o exemplo do outro slide, para ir editando, e vou publicar a página. Beleza. Quando alguém mudar essa page template aqui, não vai aplicar, não vai propagar as mudanças. Então isso é importante entender, para na hora de criar um sistema, não ficar esperando que essa page template vai propagar, e no final das contas ter essa surpresa que não está centralizado, tá? Não é a grande diferença, essa parte de ser mais para o central da master page. Okay. Também temos a display page template. Tá. Que seria, hoje em dia, o que a gente mais utiliza para mostrar um conteúdo, né? Não só um conteúdo, como se você criou um objeto, você também consegue para estar mostrando até mesmo os produtos do e-commerce. Então, com os próprios fragmentos, você consegue criar uma display page template. Quando, supõe, está num collection display, quando a pessoa clica naquela imagem, então eu quero que redirija uma página que vai estar com um detalhe de notícia, e vai estar tudo mapeado ali, as informações da notícia. Isso daí a gente utiliza hoje em dia display page template. No passado era um sofrimento também com o free market e widget, e hoje em dia já a gente conseguiu passar de página com a display page template para mostrar o detalhe de conteúdo. Então, toda vez que você escutar o display page template, para exibir o detalhe. E se utiliza fragmentos também. Temos aqui o Wesley.
Eu gostei muito de saber que até o Object pode ter display page para ele. Vamos, o Object vai reinar tudo. A única diferença, isso é um ponto que eu sempre escuto, quando usar um web content, quando utilizar um object. Uma diferença que eu vejo grande ainda é a parte de versionamento, né? Que o web content ainda tem o versionamento, o object ainda não oferece esse versionamento para a gente. Mas estamos chegando lá, estamos indo com os objects em todo lado. As collections, como você já viu, toda essa integração. Esse ponto, para quem trabalha com o Life mais das antigas, pessoal, sabe, o Object veio para tentando substituir o Service Builder, né? A gente sabe que o Object tem ainda algumas limitações, low code e tudo mais, mas as limitações, por exemplo, uma delas é a transacionalidade. Quando eu tenho dois objects, tenho que adicionar uma API, aí eu tenho que criar minha client extension, englobar ele dentro de uma transacionalidade para mostrar. Só que já está sendo construído um sistema que vai chamar API Builder, que vocês vão poder mesclar todos os campos de objects e gerar uma API. Você dá o nome da sua API, arrasta os fields de vários objects, do object que você quiser, vai gerar essa API, e tudo que estiver aí dentro vai ter a transicionalidade. Então, podem recomendar o object para futuro para os clientes de Service Builder, sem medo.